Talvez você tenha se confundido pensando, será que isso é de Deus? Será que isso vem de Deus? Um chamado único, um chamado diferenciado. João nasceu para ser o que ninguém havia nascido para ser ainda. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de fazer diferente. Não tenha medo de operar coisas grandes na face da terra. Povo abençoado, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Você sabia que o teu chamado é um chamado totalmente exclusivo? Um chamado privilegiado, um chamado único, que não é igual a tudo que se tem. Deus te chamou para ser o que ninguém foi ainda. Deus também te chamou para fazer o que ninguém está fazendo ainda. E Deus te chamou para ter aquilo que ninguém teve ainda. Quero ler um texto aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o versículo 9, que diz: Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, contudo agora recebestes misericórdia. Meu precioso irmão, o nosso Deus, Ele não faz nada sem propósito. E o propósito maior de Deus, quando fez de mim e de vocês a sua geração eleita, o seu sacerdócio real, a sua nação santa e o povo de propriedade exclusiva dele, Ele fez tudo isso conosco. Ele nos deu tudo isso com um firme propósito, que eu e você, mesmo sendo tão pequenininhos, mesmo sendo tão simples, mesmo sendo tão humildes, Ele nos chamou para proclamar as suas grandezas. É por isso que Deus tem colocado no seu coração, é por isso que Deus tem despertado a sua vida, a começar a fazer coisas das quais ninguém ainda começou a fazer. É por isso que Deus tem colocado no seu coração o desejo de ter coisas que ninguém ainda tem. Talvez você encare isso como ideias malucas, como ideias estranhas. Talvez você tenha se confundido pensando, será que isso é de Deus? Será que isso vem de Deus? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que isso não é uma cilada do inimigo? Vamos observar o chamado do profeta João Batista. Um chamado único, um chamado diferenciado. João nasceu para ser o que ninguém havia nascido para ser ainda. Ele nasceu para ser aquele que veio preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Nasceu para ser diferente, nasceu para viver diferente. Então você vai observar que a vestimenta que ele usava era uma vestimenta totalmente diferenciada. Ninguém usava as vestes que João Batista usava. Ninguém se alimentava das comidas pelas quais João Batista se alimentava. Ninguém pregava a mensagem que ele pregava, ninguém discursava no lugar onde ele discursava. Então era um chamado único, um chamado diferente. E a Bíblia diz que as multidões, elas vinham de longe, até o lugar esquisito, até o lugar estranho, onde estava um profeta esquisito, um profeta estranho, pregando uma mensagem estranha. A Bíblia diz que Deus trazia as multidões de longe, para que viesse até onde João estava, para ouvir aquela mensagem. Meu querido, o que eu quero dizer com isso, de forma resumida? Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de fazer diferente. Não tenha medo de operar coisas grandes na face da terra, porque você não era nada, eu não era nada, porém Deus nos chamou para sermos grandes na presença dEle, para fazermos coisas grandes na presença dEle, para irmos muito longe com Ele, tudo para a glória e louvor do nome dEle. Uma das palavras mais extraordinárias que Jesus Cristo deixou para nós como promessa foi, Ele mesmo disse, todo aquele que crer em mim vai fazer as obras que eu já tenho feito e vai fazer obras maiores ainda, porque eu estou indo para o Pai. A partir do momento que Ele subiu ao Pai, Ele nos deu a oportunidade de sermos diferentes como Ele era, de fazer diferente como Ele fazia, de dar oportunidades a quem não tinha como Ele dava. Tudo isso para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Deus te chamou para ser grande. Deus te chamou para fazer coisas grandes. É por isso que Deus fez de você o seu povo exclusivo, a sua nação santa, o seu sacerdócio real. É por isso que Deus te chamou para ser quem Ele quer que você seja. Atreva-se a ser grande.
Atreva-se a fazer coisas grandes. Intente grandes coisas para Deus e através da sua vida, Deus vai fazer grandes coisas na face da terra. Deus te abençoe, Deus te honre, Deus opere poderosamente através da sua vida nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo.